4, 3, 2, pode ir. Boa noite, meu povo. Estou muito feliz de poder estar de novo aqui com vocês. E agora de Casa Nova. Nós estamos aqui diretamente da Barra, do estúdio Didático Tech. E nós teremos entre a primeira, vocês souberam, né, que terminamos a primeira temporada do Old School Jiu-Jitsu. E entre a primeira e a segunda temporada nós vamos ter algumas pílulas, alguns programas especiais. E hoje eu vou ter a honra de ter no primeiro programa especial do Old School Jiu-Jitsu esse cara que é uma unanimidade dentro do nosso esporte, não só dentro do jiu-jitsu como no judô, dentro e fora dos tatames de competição, e que me é muito caro para o meu coração, porque praticamente conhece a minha história dentro do jiu-jitsu desde o primeiro dia que eu entrei dentro de um tatame, que é o professor Elvésio Pena. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Seja bem-vindo. Felicidade de estar aqui, Aninha. É muito legal estar aqui podendo participar desse momento especial de inauguração, né, do novo estúdio e tal. Então, vamos embora. Tinha que ser você, né? Tinha que ser você. O primeiro dia meu num tatame. Foi, Sim. E o primeiro dia aqui no novo estúdio, enfim. Muito especial. Tá, muito especial. Elvésio Pena, você e o esporte, o jiu-jitsu, né? Não só o jiu-jitsu, como outros esportes de competição, são quase que como sinônimos, né? Então, vamos contar um pouquinho a sua história. Como é que é a história do Elvésio Pena com os esportes? Eu não vou nem ainda falar do jiu-jitsu, porque eu sei que você começou com 5 anos de idade em outro esporte. Qual foi, mestre? Sim, na verdade eu comecei... eu sou asmático, né? Somos. Eu sou asmático, tenho sempre a bombinha comigo e desde criança, minha mãe, que também é atleta, nadadora, né? Ela me colocou primeiro na natação, no Fluminense, e me colocou para fazer judô na Academia Augusto Cordeiro, uma academia que ficava ali na Nossa Senhora de Copacabana, no prédio do IBEU, Sei. Todo mundo conhece. Então, lá em cima, no 13º andar, era a Academia do Augusto Cordeiro, que foi o primeiro presidente da Confederação Brasileira de Judô. Era uma academia bem tradicional no judô, e eu aquela criança, né, que entrou ali vendo tudo novo, e fui me apaixonando e praticando sempre. Foi assim, o começo foi isso. E quantos anos você praticou judô e como é que o judô era na sua vida? Era só um esporte como prática ou você competia? Não, ele no início... Não, acho que nem desde o início mesmo, desde criança que eu comecei a Tinha veiazinha de competição, né? De competições e gostei, né? E gostei desde pequeno. Mas o esporte, ele teve um break, na verdade, na minha vida. Ele teve uma parada brusca, uma parada bem brusca. Até difícil, assim, porque foi quando eu estava com 16 anos, acredito que isso, 15 para 16. Eu ainda fiquei um pouquinho, mas o nosso mestre, o professor Oswaldo Batista, que era guarda-vida na praia de Copacabana, professor de judô da Academia Augusto Cordeiro, era como se fosse um pai pra gente, levava a gente para competir em vários lugares, inclusive viagens, no caso, na época, interestaduais, né? São Paulo, Minas, enfim. E naquela época ele cometeu suicídio. E foi um baque para todos da equipe, né? Quantos anos você tinha, né? Era atual campeã carioca. Eu tinha 15 para 16, eu acho, talvez 16. Anos. Eu não sei precisar exatamente se eu já tinha feito 16 ou se eu tinha 15 para 16. Estava ali na adolescência, mas foi né? nessa época. E aí Caramba. E realmente não só eu, mas acho que todos ali que eram alunos dele meio que ficaram muito abalados, né? A gente, me lembra até do dia em que a gente soube. E tentei ainda continuar um pouco, mas meio que parei e não treinei mais judô. Bom, aí o que aconteceu? Aí dentro disso, eu logo depois eu acabei indo para a faculdade. Primeiro fui fazer engenharia, mas eu vi que não era o que eu queria. É isso que eu ia perguntar. Como é que depois do judô, o que aconteceu, né? Aí eu fui Você para continuou no esporte, aí né? fui para a faculdade de Educação Física. Né? Sua cara, com Aí certeza. continuei no esporte, Educação Física na UFRJ, e lá, ainda já mais para o final, mas aí tinham as Olimpíadas Internas de Educação Física. Eu lutei judô na Olimpíada, como não podia deixar de ser. Dentro da faculdade. De campeonato universitário. Me conta essa história, que eu acho que eu vi em alguma matéria, eu achei bem interessante. Dentro da faculdade, a gente tinha o time de futebol de campo, tinha o time de futebol de salão, esse time do período, porque tinha o interperíodos, que era a coisa mais bacana que tinha. Tinha um time de futebol de salão, tinha handball, tinha tudo. E eu me lembro que eu participei do waterpolo,
da natação, porque eu nadei também desde criança. Sim. Nadei no Fluminense, depois no Guanabara. E participei de futebol de campo, salão, judô, natação e... Eu não me lembro se atletismo alguma coisa também, mas acho que não. Caramba, completo. Enfim, era uma coisa muito legal. A faculdade são amigos que são caros para mim até hoje. O nosso período era o Chopão. Ixi. Tá? E até hoje um recado para os meus amigos do Chopão. Que tem vários assim que eu poderia citar. Tem gente em todas as áreas do esporte. Que legal. E é isso. Então foi essa época. E lá no final aconteceu o primeiro triatlon no Brasil, que foi um triatlon com distâncias não olímpicas, que foi diferente, porque foi natação, corrida e ciclismo. Certo. E eu participei desse primeiro triatlon. Que legal. Que saiu do Forte de São João, na Urca, e a gente foi... Lá na Escola de Educação Física? Na Escola de Educação Física do Exército. A gente fez 1.000 metros, depois a gente correu 8 quilômetros, diferente do que é, porque é natação, ciclismo e corrida. Certo. E depois a gente fez 15 quilômetros. Eu fui com uma Monarch 10 pesadona. Aí depois disso começou o Circuito Company de triatlon, aquela loja Company. Sim. E eu comecei a participar do Circuito Company de triatlon, participei do primeiro brasileiro de triatlon. Então eu comecei me apaixonei pelo triatlon. Caramba. Foi... Então do judô... Bom, você continuou com judô na faculdade, Não, né? De alguma forma. Judô. Você voltou, né? Como é que foi? Você foi pro triatlo e aí? Voltou pro judô? Aí teve a coisa de que eu comecei a querer voltar pro judô. Deu saudade? O que aconteceu? Deu saudade. E tinha o Ney Wilson, que era professor da UFRJ, que também, hoje em dia, ele é do COB, né? Ele é gestor de alto rendimento do COB. E foi com ele que eu fui fazer, porque tinha um colega também na faculdade, o Auri Marco Brito, que era um campeão de judô, que sempre me falava para voltar e tal. E aí eu voltei no Santa Luzia, no Clube de Natação e Regatas Santa Luzia. Foi lá que eu voltei. E aí conciliava o triatlo com o judô? Tentei, no começo. E aí? E tinha o futebol de praia também. Eu jogava futebol de praia. Imperativo, né? Tinha futebol de areia, que eu jogava no Valença. Que bacana. No Valença de futebol de areia. A gente jogava tal, e o Valença qual era? Da Figueiredo? O Valença era mais ali da Siqueira Campos. Siqueira Campos, eu me lembro. E aí tinha o campeonato de praia, jogava contra o Juventus, o Areia, aqueles times tradicionais daquela época ali no futebol de areia. E eu joguei bastante tempo também, mas aí nessa época foi que eu vi que não daria para conciliar. É muito... Aí eu primeiro parei com o triatlon e depois com o futebol de areia. Aí fiquei no judô. Foi quando eu consegui ganhar a seletiva nacional, consegui alguns títulos aí, alguns campeonatos. Então, conta um pouquinho dessa sua parte de competidor dentro do judô. Sim, algumas coisas que eu computo como legais assim... São os campeonatos da Associação de Faixas Pretas da Budokan, que eu ganhei 2 vezes. Fui vice-campeão absoluto também. E, assim, algumas coisas assim, nossa equipe, por equipe, eu dei uma grande contribuição, inclusive nas lutas finais, na última da semifinal e da final que eu ganhei, que a gente levou o título pelo 5º ano alternado da Associação de Faixas Pretas da Budokan. Porque se você ganhasse 3 consecutivos ou 5 alternados, você levava o troféu que era transitório. Era um troféu muito grande, tamanho de uma porta. Ah, que legal. E a gente tinha muita fascinação por levar esse troféu. E a gente conseguiu ganhar esse troféu. Também tinha um meeting de faixas pretas por equipe, que eu também sempre participava, e a gente foi campeão. Inclusive, quando a gente foi tricampeão, foi contra a Gama Filho. Que legal. E eu também fiz o ponto derradeiro, o ponto que decidiu. E foram alguns dos campeonatos assim, né? E tem um campeonato que é muito importante para mim, que eu tive uma lesão muito grave no Campeonato Brasileiro Benemérito, que foi na Escola de Educação Física do Exército. Eu tive uma ruptura total dos ligamentos na perna direita e o médico, inclusive, falou para eu não voltar mais, mas eu não cogitava. Foi um momento de superação, né? Foi, tipo, muito aí. assim. Eu fui tirado do local num tatame pelo flecha. Qual foi a parte do corpo que você se machucou? O joelho. O joelho. O joelho direito. Tem muitas outras lesões depois, mas, entendeu? Essa foi a primeira. Currículo de lesões, né? Eu tava com 31 anos, 31. Caramba. E o flecha ajudou a me colocar na caçamba do meu carro. Eu tinha uma Chevy 500 que tinha caçamba, ele me levou no tatame junto com mais um amigo, me colocaram
um amigo foi dirigindo o carro e eu fui pro São Lucas, pro Hospital São Lucas. Caramba. E lá o médico disse que seria cirúrgico, mas eu ainda consultei outro médico. Rompeu tudo, né? Rompeu tudo. E aí eu não andava. E aí fui pra faca, né? E aí ali foi que eu fiquei um tempo de molho, eu perdi o movimento da perna todo. Hoje em dia eu recuperei, mas não tenho muita dificuldade e com essa perna. Mas se reinventou, né? Eu consegui me recuperar, porque eu ia para a beira da piscina, eu nadava com pull boy, eu ia de muleta, então para o cardio, porque eu queria lutar a Copa Rio Internacional, que seria pela primeira vez no Maracanãzinho. Caramba. O ano era 93, eu machuquei em 92, isso foi em 1993, quando eu participei desse campeonato. 92 é a Olimpíada, teve a Olimpíada em 92. 92, exatamente, eu tava fazendo... Tinha participado de uma primeira etapa. E, assim, aí o que aconteceu? Eu fui para esse campeonato, que é a Copa Rio Internacional no Maracanãzinho. E eu fui campeão no peso médio. Foram 5 lutas, e ali eu tirei para mim, assim como eu tô de volta, eu consegui, eu conquistei. Isso tudo, eu trabalhava muito. Eu trabalhava no Andros, trabalhava no Padre Antônio Vieira. Em 93, eu já estava também, dava aula no Colégio do Estado, em Nova Iguaçu. Eu trabalhava muitas horas por dia, Mas muitas você horas. tem essa parte mental muito forte. Eu tinha muita vontade de vencer. Sim. E nesse dia, assim, para mim foi muito emblemático, porque quem ganhou na categoria acima de peso da minha era o médio, que hoje em dia é até 90 quilos. Eu não lembro se nessa época já estava até 90 ou se era até 86. E a outra era o meio pesado, que antigamente era até 95 e hoje em dia é até 100. Certo. E aí eu lutei fiz essas lutas, fui campeão no médio, e quem foi campeão no meio pesado foi o Aurélio Miguel, que é o ícone do judô brasileiro, né? Então, para mim, isso marcou, tá na minha cabeça até hoje, desse dia. Você tem muito isso, né, Elvésio? Eu tive o privilégio, conheço essa criatura maravilhosa há uns 5 anos, e ele tem essa questão do mindset muito forte, né? Então, você não limita teu corpo, você deixa que tua mente crie asas e o teu corpo responde ao que o teu mecanismo mental manda. Fala um pouco disso, porque eu acho que isso aí é assim, fundamental para qualquer, não só competidor, tá? Para qualquer praticante de jiu-jitsu. Porque a gente muitas vezes tem que vencer dores, vencer tempo, vencer possibilidades, vencer aquela questão da rotina. Então, esse mindset seu, eu acho assim, que você me ensinou lá atrás, né? Isso é bem difícil para mim falar, porque eu acreditei que eu tinha perdido isso, entendeu? Porque eu cheguei a acreditar que eu tinha perdido isso. Porque eu tinha muito isso. Eu não tinha, assim, limite. Eu acreditava que mais velho eu poderia vencer nas categorias mais difíceis. Até pelo fato de eu ter tido esse vácuo na minha história, de eu ter ficado longe do esporte que eu queria, no fundo, depois dos esportes. Porque a minha maior paixão hoje em dia é o jiu-jitsu, e eu me apaixonei realmente pelo jiu-jitsu. A minha origem é o judô, eu amo o judô, mas o jiu-jitsu é uma coisa que... Me reconheço. Entrou na veia, é uma coisa muito forte. Entra na veia da gente para a vida toda. E eu, assim, eu achei que eu tinha perdido isso. E teve a pandemia, eu fiquei bastante desanimado, porque eu não treinava, tal. Depois até comprei um tatamezinho nas lojas americanas, conversei com minha mulher, a gente afastou os móveis de casa. Eu também comprei tatame na pandemia. Eu dei uns treinos com meu filho, poucos, mas dei. Enfim, mas eu achei que eu tinha perdido. E eu, quando terminou, um amigo meu, que a gente estava falando sobre outras coisas, mas que ele também é psicólogo, ele é terapeuta e tal. E eu nunca tinha feito terapia na minha vida, e eu comecei a fazer terapia. Que legal. Terapia. E cara, o André Aquino ele é sensacional. Ele é responsável por eu estar aqui hoje. Não quero nem me emocionar aqui, cara. O André é responsável por eu estar aqui hoje de pé, muito motivado, extremamente motivado de novo. E eu vou voltar a lutar breve, e espero lutar duro de novo, entendeu? Eu estou superando todas as lesões que eu tenho, todas as cirurgias e achando um caminho. Ele sempre fala para mim, Elvésio, é honrar o novo.
é o você agora. Você não tem mais... Você é o Elvésio de agora. É diferente do Elvésio de antes, mas é o Elvésio na essência, entendeu? E aí você honrando o novo, você... cara, que é difícil, que o André é fantástico. Você aí, honra o falando. novo, eu acho que entendi. Você honra o novo, Honrar o novo mas, é o meu momento. mas não quer finalizou dizer... sua história Não, lá atrás. exatamente. É que Continua. eu tenho capacidade de fazer certeza. coisas hoje que só são diferentes das de antes, São só mas, outros capítulos. mas que são capítulos novos aí que eu pretendo ainda trilhar, entendeu? E em tudo, não necessariamente na questão de competição, mas questão de competição eu ainda vou competir, mas, entendeu? Eu falo de competição porque não tem como falar de Elvésio Pena sem falar de competição. Você vê, você competiu no judô. Tudo que você se enfiou, você competiu. No futebol no de judô, areia, futebol de areia, no triatlo, no na jiu-jitsu, natação, no jiu-jitsu. na Então, faculdade, na faculdade. Então, quer dizer, parece que tá na tua veia. E assim, no teu dia a dia de treino, né? Eu tive o privilégio de dividir alguns anos o tatame com o mestre Elvésio, e realmente essa gana que ele tem aqui, gente, é a gana que ele tem todo dia. E tinha dias dele fazer não sei quantas aulas, a aula das 7, depois a aula das 8, depois voltava de tarde. Quando eu estava de férias do trabalho. Isso! Às vezes eu também estava no iniciozinho, Se eu né? tivesse de férias, eu passava o dia inteiro O na academia. dia, e tomava um açaí, voltava e tal. Então, quer dizer, esse é o espírito, né? Então, e como nós temos muitas pessoas que nos assistem, né? Que são competidores, né? A gente sabe que é uma fatia pequena dos praticantes de jiu-jitsu que competem, né? Mas é uma fatia importante, né? Que também precisa ter um coach, assim, para falar como é que, no teu dia a dia, hoje em dia, por exemplo, você falou sobre competição, né? Que você não só esse ensinamento você leva para a competição. Mas esse ensinamento que o André é o nome dele? O André Aquino. André Aquino. Então, André te passou. Como é que você pretende usar, por exemplo, no Mundial daqui a um mês? O ensinamento? Eu vou levar esse honrar o novo, vou levar... honrar o novo, gostei disso. Eu vou me divertir. Eu vou lá para... Eu vou buscar, claro, eu tenho objetivos, mas eu vou me divertir, eu vou sem cobrança. Eu vou assim. E você se cobrava muito? Você se cobra muito? Sempre. Sempre. Sempre me cobrei muito. Acho que eu herdei da minha mãe isso. Então, fala um pouco da tua mãe, porque muita coisa de você enquanto competidor também você herdou da tua mãe, né, Elvésio? Tudo, né? Ela tá com quantos anos agora? Lógico que dos meus mestres, mas a minha mãe, assim, nesse sentido de superação, eu nunca vi nada igual, assim. Ela tá com 80 aí? 83. E ela ainda nada 3.000 metros nadadora, todo? recordista. Todo dia? Nada, diariamente. Caramba. Ela acorda diariamente antes das 3 da manhã. Tá vendo? Você tem Todo no DNA dia. isso, é isso, Elvésio, é Ela isso. deve nadar agora a prova dos 400 daqui a mais umas 2 semanas, sei lá no Flamengo. Caramba. Ela nadou há pouco tempo também. Ela tá sempre nadando, sempre competindo. Até hoje ela é competidora. Bom, agora vamos falar sua história dentro do jiu-jitsu. Como é que o jiu-jitsu, porque a gente falou um pouco sobre jiu-jitsu, competição e tal, mas como é que o jiu-jitsu entrou na vida de Elvésio? A gente parou quando você estava no triatlo, voltou pro judô, e aí? Como é que nasceu o jiu-jitsu na vida do Elvésio? O jiu-jitsu veio de uma coisa que a gente no judô sempre teve, de que a gente tinha que fazer a luta de solo, tinha que treinar, porque seria um diferencial, entendeu? Porque o judô tem um desenvolvimento no solo, mas tem um código meio que específico de posições para pegar rápido, assim, para os ataques, porque a luta não dura tanto tempo no chão, mas a gente sempre quis desenvolver e evoluir mais na luta de solo. A gente sempre soube da excelência do jiu-jitsu nisso, né? Então, eu procurei o jiu-jitsu. Foi por isso, foi mais justamente por isso. Aí eu procurei... Eu cheguei a estar indo umas 2 vezes. O ano, qual foi o ano? Eu não... Caramba, qual é a sabe sua idade? Eu perdi um pouco a noção. Qual era a sua idade quando você começou no jiu-jitsu? Eu comecei com 45. Exata. Eu não tenho ideia exata. 32, talvez 35. 35, 34, não sei. 34, 35 talvez. Mas eu cheguei aí na academia do mestre Oswaldo Alves. Tem uma história também com o meu mestre, meu falecido mestre, que ele me levou na academia do Carson quando eu tinha
12 anos Você de conheceu o idade. Carson? Não, claro. Caramba. Não, o Carson eu conheci muito, assim, tipo, várias vezes eu tive. Assim, então, o meu mestre, o Carson é uma... Entidade. Né, assim, não, é uma coisa assim que tá... E uma pessoa maravilhosa. E assim, eu tive esse privilégio do meu mestre ser amigo do Carson e ter me levado lá um dia. Que legal. Eu me lembro até hoje do treino com um menino, o Carson me botou para treinar com um menino. O Carson brincava às vezes com algumas coisas, né? Então eu treinei com um menino, aí depois o Carson falou: não, esse meu aluno ele vai participar do Campeonato Mundial de Briga de Rua. Eu não sei se ele estava brincando com a história. Vai que, Campeonato né? Mundial de Briga de Rua. Acho que, mas na época a gente é criança, a gente, caramba, até respira fundo assim, né? Teve isso com o mestre Oswaldo Batista, né? Que era guarda-vida na praia de Copacabana, que era uma pessoa fantástica. Que você fazia Eu judô quero lá, mas render aí... todas as homenagens também. É. E aí é isso. É isso. Mas o jiu-jitsu, aí foi isso. Aí eu procurei depois a academia do mestre Della Riva. E foi lá meu mestre, quem me ensinou o jiu-jitsu todo. E foi lá que eu comecei. Fui muito bem recebido, fantástico. E foi assim que eu comecei com o jiu-jitsu. E a minha paixão por competição eu levei para lá, levei para o jiu-jitsu também. Sim. Trouxe do judô para o jiu-jitsu. E aí você já era, na verdade, master, né? Mas eu tive que dar uma parada nos meus treinamentos de jiu-jitsu. Ah, é? Por quê? Durante um tempo, porque eu montei uma academia em Copacabana, que tinha... Ali na Siqueira Campos, né? Na Siqueira Campos, que tinha uma série de coisas e tal. Academia que está eternizada no Tropa de Elite, no filme. Ah, Que é? aparece a fachada da academia. Que legal. Era a famosa Hidrofitness, o nome da academia. Porque tinha uma piscininha pequena, que a gente dava aula de natação infantil, que eu dei também. E tinha hidroginástica, essas coisas assim, hidroterapia, essas coisas assim. E tinha jiu-jitsu, tinha judô, tinha boxe, tinha Musculação. tinha spin, tinha musculação, tinha ginástica. O método body system, que tinha body pump, body não sei o que lá, essas coisas que tinham na academia. E foi isso, foram... Aí você parou, né? Você já aí era faixa o quê? Mas aí o Della Riva me deu a marrom nessa época que eu estava na academia ainda. E quando eu voltei, foi para preta. Que aí que eu comecei a competir para valer no jiu-jitsu. Pois é. Aí Eu tinha competido uma vez de roxa, talvez, ou duas. Aí você começou a competir, mas você já era master, né? Você tinha uns 30 e poucos, quase 40 anos. Competi mesmo na preta, 43 anos. 43, eu então passei masterzão com já, né? 42, masterzão. Masterzão. Mas competia no adulto, né? Não, você isso até se jogava no a adulto. última foi quando faltavam 2 meses para eu fazer 58 anos. Caramba. A última vez. Foi o BH Open, que eu fiquei em terceiro. Caramba. E por quê, Elvésio? Por que competir no adulto, sendo master? Porque eu achava Vamos lá. fascinante superação. Não que no master não tenha. Claro que tem gente para me ganhar no master. Eu não sou imbatível, eu perdi já. Fiquei durante uns 10 anos que eu não perdia, mas lógico, já perdi e tem lutadores fantásticos. Adoro competir no master. Eu competia no Internacional de Master, que para mim é o Mundial, até porque no primeiro ano foi chamado de Mundial. Sim. Depois mudou para esse nome, até que foi para Califórnia, mas então eu competi muito tempo. Para mim, eu acho que é a minha maior história dentro do Internacional de Master de Jiu-Jitsu, que é o Mundial, para mim é o Mundial. Mas essa questão de competir no adulto era uma coisa muito de superação. Eu ter De querido, se desafiar. Não, é porque eu pensava assim, caramba, como eu queria ter competido no jiu-jitsu quando eu tinha 23, 25, 21, 27 anos, entendeu? Entendi. Como eu queria ter competido. Então, eu queria me superar e queria buscar esse viés de competição no E adulto. você também se sentia ainda muito bem. Um vigor físico que eu tinha, que Absurdo, eu me sentia né? absurdo, de vigor físico, de disposição Sim. mesmo, de botar pra dentro, de lutar, de me superar mesmo. Sim. Eu sempre senti isso. Então, eu me desafiava e conseguia alguns resultados. Muitos, né? Alguns? Consegui alguns. Quais foram os resultados? Conta aí, mestre. Conta um pouco sobre os seus campeonatos. Estaduais, etapas de estadual. Fui campeão do ranking do estado da FJJ Rio. Cheguei a ganhar o ranking no adulto. Cheguei a ganhar 2 vezes o ranking da LERJ, da Liga do Estado do Rio de Janeiro de Jiu-Jitsu, no adulto. Tudo no adulto, tá, gente? Masterzão. Eu ganhei a América Golden Cup, que era da CBJJO. Eu ganhei no adulto. O América Golden Cup.
que era uma competição que na época que não tinha ainda os árabes, eles eram os únicos que premiavam em dinheiro os campeões e tal. Então era uma competição bem concorrida, era bem concorrida por isso até. Então os bons lutadores iam para lá, eu consegui ganhar. Eu fiquei em terceiro no World Black Belt no adulto também. Terceiro no World Black Belt, que também era essa competição que premiava dinheiro. Me lembro que fiz semifinal com um campeão que foi o Bruno Bastos naquela época, perdi por pontos. E fui 3 vezes pódio no europeu adulto também. Meu Deus. No europeu. Uma semifinal com o Rodrigo Cavaca, outra semifinal com o Fernando Del Piero e uma semifinal com o Bernardo Farias. Caramba. E foi isso, assim. Eu tentava me desafiar e me superar. Eu acho que a luta contra o Cavaca foi muito boa, acho que eu lutei muito bem. O Cavaca é um ídolo para mim, é um ícone. Querido. Eu já assisti algumas lives dele. Ele é fantástico, é um cara que milita no jiu-jitsu, que eu tenho extrema admiração por ele, assim como pelo Bernardo também, como o Fernando Del Piero também, o Soluço, né, que é chamado de Soluço, que é o cara que é o precursor do jiu-jitsu no Equador. Então, meus adversários são, eu considero meus amigos, considero meus ídolos, considero, assim como, eu acho que, assim, de todas essas lutas, mas acho que a principal é que eu não conquistei nada, mas que acabou entrando tá no DVD da CBJJ, Xande Ribeiro. entre as melhores lutas do Mundial 2006, que eu fiz uma boa luta com o Xande, que eu acabei perdendo quando quase chegando nos 8 minutos de luta. Você com que idade? Ele com qual idade? Eu tinha 45, eu acho que o Xande tinha 25. 2006. Caramba. E eu resisti um pouco, assim. Tipo, ficou 0-0, eu tomei vantagem que ele atacou meu braço, eu me defendi como pude e acabei, depois entrando na guarda, acabei caindo num triângulo com o Xande, que foi campeão aquele ano, foi campeão peso e absoluto, né? E ganhou muito bem todas as lutas do peso e do absoluto. A luta final dele, eu acho que foi com o Roger, e foi uma luta muito dura, decidido, acho que na vantagem, uma coisa assim. E como blindar a sua mente, Elvésio, quando você vai lutar? Então, você me falou aí dessa luta contra o Xande. O que passava na cabeça do Elvésio Pena minutos antes de entrar? Eu achava que eu ia vencer. Eu achava que eu era capaz de vencer. Eu entrei acreditando piamente que eu ia vencer a luta. É o método Elvésio Pena de eu acreditava que ia vencer. Mesmo se eu conscientemente pensasse, mas eu criava a minha fantasia dentro da minha cabeça de que eu iria vencer o Xande no auge da carreira dele. Assim, é isso. Quando ele estava muito bem e provou isso, né, na competição. Eu acreditei que seria capaz de vencer. Não venci. E foi. Mas foi uma luta que ficou para a história, eu acho. Assim, com certeza. Que ficou para a história do jiu-jitsu, assim. E para mim, poxa, isso para mim foi... Assim, a questão também do judô sempre foi valorizado, sim. Mas do jiu-jitsu, o jiu-jitsu valoriza muito a gente, entendeu? Sim. O jiu-jitsu é uma arte que ela é... Midiática, talvez. Ela é midiática, sim, mas ela é popular, ela valoriza, Nós temos muitos emblemática, ela, sabe? Ela tem diversos adjetivos. O jiu-jitsu é fantástico. O jiu-jitsu veio... Jiu-jitsu com é a um família farnel Gracie, para né? uma Você poeta. leva a questão da família Gracie junto, né? Que a gente rende todas as homenagens sempre. Sim. Então, sem dúvida, o jiu-jitsu é uma paixão, né? É uma paixão, né? E aí você falou sobre a valorização dos competidores, dos lutadores e tal, né? Você acredita que também isso acontece porque existe competições toda semana, praticamente, né? No mundo todo. Sim, agora, aí eu vou fazer quero uma... só colocar um parênteses assim, deixar claro que eu não estou falando... Eu acho que os lutadores... Os campeões merecem muito mais valorização ainda do que já tem, tá? Sim. O que eu tô querendo colocar é que questão de visualização. Mídia, o pessoal da mídia especializada no jiu-jitsu, ele dá muita atenção, inclusive aos masters, não só aos adultos. Os masters têm o seu espaço e a sua vez, têm a sua oportunidade, entendeu? No jiu-jitsu, que eu acho que talvez não tenha essa projeção, pelo menos para os masters,
nas Nos outras outros artes, esportes, nos é outros verdade. esportes, entendeu? Você vê, nosso podcast aqui é dedicado a quem? Old school A jiu-jitsu. vocês, aos masters. Exatamente, exatamente. E eu, A nós, né? um Porque eu cara também que sou veio do master, tá, judô, gente? porque todas as homenagens à galera, ao grande momento do mestre Carson Gracie, que é uma coisa que eu adoraria ter podido estar, mas foi a minha vida que me levou. Quem imagina se eu pudesse ter estado naquele momento lá na família Carson Gracie, Poxa. já naquele momento áureo do mestre Carson. Poxa. Até Naquele porque tatame eu estrelado, morava né? do lado, né, Ana? Eu Caramba. morava do lado. Eu morava na rua paralela. Nunca... Eu andando da minha casa até a academia do Carson, não daria 1 minuto e meio. Caramba. Eu morava na Edmundo Lins, na rua Edmundo Lins. E a academia do Carson É na Silva Castro. era Silva Castro, esquina com a Figueiredo. Figueiredo. Você sabe onde é Edmundo Sei. Lins? Então, eu morava Do ali. lado. Morava ali. Caramba. Quando eu fui para Augusto Cordeiro, eu morava ali na Edmundo Lins. Caramba. Eu fiz essa pergunta sobre a valorização porque eu vou te fazer uma pergunta conjugada. Fala-se muito sobre colocar o jiu-jitsu nas Olimpíadas, né? Como o judô está. Uhum. Você acha que isso será uma valorização para o esporte, para os atletas? Como é que você avalia essa possibilidade? Eu acho que, como tudo, tem dois lados, né, Ana? É. Tem dois lados nessa história. Porque existe o lado do jiu-jitsu, a essência do jiu-jitsu, da defesa pessoal. Sim. O jiu-jitsu como arte marcial mesmo. E tem o lado do jiu-jitsu como esporte. Eu vejo assim, por exemplo, no jiu-jitsu você tem N ídolos, entendeu? E quando o esporte se torna olímpico, queira ou não, no jiu-jitsu também, é lógico que o campeão mundial da IBJJF, né, com certeza é o cara a ser valorizado. Existe, inclusive, uma medalha um anel, né? Agora é um anel para os campeões da IBJJF e tal. Mas a gente tem que olhar esse lado, que é o lado de que se dá mais visibilidade, talvez, para um grande número de atletas, não só para os campeões, mas aqueles que são postulantes. Certo. Porque você pega cada categoria de peso do jiu-jitsu adulto, no feminino e no masculino, você não tira só a campeã ou só o campeão. Você tira vários atletas de alto nível que estão sendo muito vistos. Exatamente. Já no esporte olímpico fica muito quem é o Limitado. seleção brasileira. Quem é aquele que galgou a seleção brasileira, que é o cara que vai representar o Brasil naquela Olimpíada. Então, o foco vai todo para ele ali. Então, cria uma certa disparidade. Mas, por outro lado, é inegável a visibilidade que um esporte olímpico traz, que a Olimpíada traz. Muito embora o jiu-jitsu tenha uma visibilidade enorme. Absurda. Por conta do UFC. Foi do UFC, do Royce Gracie, né? Do mestre Hélio Gracie, do Rickson Gracie, de tudo, do Rorion, né? Claro, com certeza, o Rorion, criador do UFC. Então, o UFC trouxe, porque antes era aquela coisa das artes marciais, um desafio entre artes marciais, né? Não tinha em que muita o jiu-jitsu comprovou a eficiência. A eficiência, Hoje né? em dia, lógico, todo mundo procurou aprender jiu-jitsu. O que é aquele esporte, né? É impossível. O que é isso? Como é que esses caras conseguem isso? É uma coisa... Mas aí, vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Estamos aí, você falou como você entrou para o jiu-jitsu, né? Você falou que você fez faculdade de educação física. Primeiro eu estava em engenharia, fui para educação física. Educação física. Aí você foi dar aula em colégios, né? Me conta um pouco sobre o Elvésio, professor de educação física. Como é que era a sua forma de gerir? Você acha que você levou parte do que você aprendeu nas artes marciais também para o seu magistério como professor de educação física? Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza levei. E não só a essência, a filosofia, o Bushido, né? Mas também a minha veia de competição. Eu sempre quis, foi até uma coisa assim, de levar meus alunos a participarem de competições, né? Organização de Olimpíadas internas do colégio. Os meus alunos que puderem estar vendo, eles vão saber identificar esse Elvésio que tinha essa coisa, essa paixão dentro da escola. Eu era apaixonado pelos meus... Sou você a vida toda pelos meus alunos.
pelos meus alunos de todos os tempos, mesmo. Ontem mesmo chegou um convite para mim, dos alunos que vão completar, vai ter uma grande festa, eles falam que eu sou convidado especial, já chorei, de 30 anos de escola. Aí a minha aluna me mandou uma foto, até estou me desviando do assunto, né? Com a minha querida, querida, muito querida Regina Andrews, tá? Que ela, uma foto a gente num abraço carinhoso, assim, que a Regina não tá mais aqui e que me emocionou, tá num outro plano, exatamente, Deus que me abençoe. emocionou muito, entendeu? Mas, assim, essa minha paixão pelos meus alunos, pela questão da competição, pelos intercolegiais, pelas Olimpíadas internas do colégio, as gincanas Você também. botava fogo na escola, né? Eu um pouco. Eu acho que sim, um pouco, sim. Que legal. Os alunos me fizeram uma homenagem quando eu saí da escola, né? Colocaram o nome de uma quadra importante, nova da escola, que está no terraço, a quadra linda. Foi batizada com o meu nome lá. Isso para mim foi uma homenagem que eu não esqueço, que vai coisa estar no meu linda. coração pro resto da vida. Caramba. Gente, então tá bom. Vou pegar esse link para chamar o Momento Reza a Lenda. O Momento Reza a Lenda é um momento que vocês já sabem, né? Onde os amigos do Elvésio entregam ele para mim. Então vamos começar com uma história da escola. Da escola? Reza a lenda que você tinha um aluno muito hiperativo, né? E que hoje em dia é um grande campeão de jiu-jitsu, faixa preta, né? Vocês se reencontraram, inclusive, lá no dojo do mestre, alguns anos atrás. Mestre Della Riva, no Mestre sim. Della Riva. E reza a lenda que ele te perturbava, porque ele sabia que você era professor de judô, né? Que era faixa preta de judô, e ele fazia jiu-jitsu no Carson. E ele queria, durante as aulas de educação física, que você desse algumas posições para ele de judô, né? Você lembra dessa história, Mestre Elvésio? Conta aí pra gente. Claro. Quem é a pessoa? Vinícius Cruz, O próprio. Vinicinho. Poxa, o Vinicinho é um super campeão, cara, e assim, na escola, assim, ele era muito diferenciado, assim. Era. O Vinicinho é um cara extrovertido, amigo pra caramba, assim, aquele cara, eu tô falando do lado dele na Sim. escola, né, que era unanimidade entre os amigos. Mas todo também mundo perturbava as gostava tuas aulas, né? Pô, mas assim, Muito. não é uma perturbação ruim, é uma perturbação boa, entendeu? Perturbação boa é ótimo. Sempre, não, porque o principal é que ele me respeitou sempre, entendeu? E sempre como é que foi é isso? carinho, assim. Como é que ele queria? me- Ele queria porque queria que você ensinasse judô enquanto o pessoal Não, estava fazendo... era aquela ideia de aluno com professor, né? Nada assim muito. Assim, o que eu mais, assim, é que quando eu vim, assim... Cara, quando eu encontrava o Vinicinho nas competições no Tijuca, ele fazia questão de ver minhas lutas, entendeu? E de estar ali na grade, torcendo, me incentivando, sabe? Mostrando carinho, entendeu? Um abraço, um carinho. E ele foi aluno da minha mãe também, né? Foi também? Pô, ele é Caramba. apaixonado pela minha mãe. E, assim, sempre... Sua mãe é professora de? De ciências, Ciências, que biologia, legal. ciências. Então, o Vinicinho também, com minha mãe, assim, o carinho dele com ela, os dois trocam ideia, assim, o Vinicinho é um super campeão, o rei do rodado. Do rei do sabe? rodado. O rei do rodado, cara. O Vinicinho é uma lenda do Gil. E é um menino que teve lá. Ele é mais novo do que aquela primeira geração do Carson, mas que bateu bola com todo mundo ali, né? Aquele menino que, sabe? A gente de olho teve... azulzão, assim, bilha, sabe? Que da escola, assim, que ele... Cara, Vinicinho é fantástico. Enfim, você vê como é que é um professor, Vinícius né? Cruz. Vinícius Cruz. A gente entrevistou ele, foi muito bacana a entrevista Sim, dele. que Eu tem e uma filha linda agora. a Maia, né? A Maia, e que sei que eu acompanho, assim, o amor, a paixão do Vinicinho Pra filha, é né? a mesma que eu tenho pela minha filha também, pela Duda. A gente sabe, né? Quem tem Um filha, pai né? reconhece o outro, né? Ai, saudade do meu pai. É. Vamos lá. Segundo Reza a Lenda. Reza a lenda. Ele até tá com medo. Reza a lenda que você é tão fominha de competição, desculpa falar, Elvésio. Você lutou 2 campeonatos no mesmo final de semana. Reza a lenda que você lutou o Master Sênior no mesmo final de semana que o Rio Open, né?
E você se deu muito bem nesses campeonatos e tal. Então Não, melhor no Master e Sênior que eu fui campeão. No Rio Open eu posso ter ganho 1, 2 lutas, mas não fui. Mas não fui como foi lutar 2 campeonatos no mesmo final de semana? Assim, Você já sabe até quem me contou, né? Eu posso imaginar. Mas assim, eu adorava lutar, muito adorava lutar. E eu queria lutar adulto. Mas normalmente, por exemplo, tinham competições em que não dava para você lutar o Master e o adulto ao mesmo tempo, coisa que hoje em dia acho que não pode mais. Mas naquela época, o Rio Open e o Rio Open e o Internacional de Master, eles aconteciam no mesmo final de semana. Então, eu acho que eu cheguei a lutar até 2 vezes, assim, né, nessa situação. E aí, no mesmo final de semana, a gente lutava os 2 campeonatos. Gente. E aí, eu participei tanto do Rio Internacional, quanto do Internacional de Master, quanto do Rio Open. Gente, como é que era a preparação? Como é que seu corpo aguentava a alimentação disso tudo? Eu acho que eu era bem preparado, Caramba. fisicamente bem preparado, apesar de trabalhar em muitos lugares. Isso sempre foi uma coisa que me dificultou bastante. Eu nunca pude ter full time treinando, Sim. entendeu? Porque, tanto que quando eu consegui consegui ganhar uma seletiva nacional para a Seleção Brasileira de Judô, foi porque eu estava de férias, porque eu fiquei no centro de treinamento da Confederação Brasileira de Judô durante dias e dias lá, treinando em regime integral, respirando judô o tempo todo. Então, foi assim que eu consegui os melhores resultados. Quando eu estava de férias, eu virava o atleta profissional. Mas eu nunca, efetivamente, fui um atleta profissional. Aquele que só faz isso da vida. Não. Eu tinha que trabalhar muito. Tinha filho, família. Até porque eu voltei a competir depois, no alto rendimento, depois que... Sim. Já com toda essa situação. Então, só que eu era aquele cara dedicado. Final de semana, para mim, não tinha... Não, era só treinar. Eu lembro. Era só treinar, me preparar fisicamente. Então, qualquer intervalo de tempo entre uma aula e outra, eu fazia isso. Eu me lembro muito também quando eu ia para a UERJ para fazer treinamento técnico na hora do almoço, do meu almoço, tipo, 2, 3 vezes na semana, para treinar com o mestre Jorge França. Lembro de tudo, assim, para falar dos meus mestres. Quando eu ficava horas com o mestre De Luca ou com o mestre Della Riva aprendendo, entendeu? Sim, tudo isso era muita dedicação mesmo. Sim. Muita dedicação. Gente, a gente tem era quase um super-homem aqui na mesa. Vontade de conseguir me superar mesmo, que eu tinha. É a mente, né, Elvésio? É a mente, né? É aquele cara que teve um momento interrompido na adolescência, vamos dizer assim, que eu estava com 16 para 17 anos, tudo aconteceu, num esporte que eu amava e que amo, de paixão, que é o judô, no caso. Sim. E que depois teve a oportunidade. E que se encontrou também depois no jiu-jitsu. Que foi a sua paixão avassaladora. E como eu não havia lutado no jiu-jitsu com a idade de um adulto, eu quis lutar adulto. Aí foi isso, por isso. Que bacana. Aí as lutas de aí adulto tinha aquela eram fome, né? São 10 minutos, né? A luta de faixa preta adulto são 10 minutos. 10 minutos. É bem intensa, é bem intensa Master mesmo. são 6, né? Master 1 são 6 minutos. Certo. E de Master 2 em diante são 5 minutos. 5 minutos. Então, eu sou Master 5, se eu for competir, 5 minutos, 5 né? minutos. Caramba. Tem mais um Reza Lenda aqui. Reza Lenda muito engraçado. Reza Lenda que no europeu de... Não me falaram qual foi o europeu. Você estava em Portugal e o carro quebrou. Próximo ao local da competição, né? E reza a lenda que num frio danado você resolveu sair do carro para empurrar o carro. Não, vou empurrando. E você foi empurrando o carro até chegar no local da competição. Isso é verdade, Não até chegar. A gente deixou o carro, acabou deixando. Empurramos um pouquinho e acabou... Empurramos, mas o ímpeto... E você foi competir, né? Então, quer dizer, olha o ímpeto... Todos. Não, mas o ímpeto de... Naquele frio de Portugal... Mas não tinha outro jeito, né, Aninha? Caramba! Não, isso é uma coisa muito bacana, porque quando eu conversei com seus amigos, Elvésio... Bom, eu também sou amiga dele, né? Então, mas aqui eu estou em outra função, né? Então, esse carinho por você é uma coisa... quase palpável, sabe? Uhum. Porque as pessoas contam as suas histórias. Pode ser uma história simples, né? Como empurrar um carro no meio de uma estrada deserta em Portugal, no frio danado, mas o povo conta com tantos elementos que se torna uma história tão deliciosa. É você, meu querido, é você mesmo. Vamos lá falar quem foi o seu parceiro de treino mais duro. Quem foi, Elvésio?
parceiro de treino De mais duro. treino mais duro. É o Vamos. meu parceiro de competição. É. É o meu parceiro de tudo. É o cara que tava comigo o tempo todo, que é o cara, pô, que todas as competições a gente ficava junto, sabe? Que eu... Agora não vai dar. Todos se emocionam nessa É o cadeira. meu irmão de vida. Pss, agora ferrou. Bebe um pouquinho de água. Tem água aí? Ele é assim, gente. Ele é desse jeito. Ele é... Logo que eu cheguei no jiu-jitsu, eu apelidei, vou até falar um pouquinho para ele se recuperar. Eu apelidei ele de Samurai de Mel, porque ele é... Vamos lá, mete eu acho, cara, que é um competidor fantástico, que é o cara que eu ficava no corner dele, ele ficava no meu, que a gente estava sempre um apoiando, incentivando o outro, sempre com palavras de incentivo, de acreditar que era possível, que a gente ia superar, mesmo quando não conseguíamos, mas sempre um ajudando o outro, sempre somando, formando, sabe, junto mesmo. Nome? Eu sei. Bruno Valderrama Lagares. Valderrama é apelido, Bruno Lagares. O grande Val. Beijo, Val. Obrigada pela pauta. Foi ele um dos que me conversou comigo, mestrão. É isso aí. Vamos para frente. Eu tive a honra também de treinar com esse grande lutador, que é o Bruno, né? Ele é um competidor, assim, absurdo, né? A gente teve um Rio Open que eu fui cobrir por uma outra mídia que eu trabalhava, e eu vi lutas duríssimas dele, como ele era guerreiro, como ele era... Fiz até uma matéria para ele, a visão absoluta de um competidor, né? E realmente você está se emocionando com verdade, né? Porque realmente o Val merece tudo isso. Então, o Val foi o seu parceiro sempre será seu parceiro, Eu não posso deixar seu de irmão. citar um dos meus alunos também. Quem? Que, assim, é um grande incentivador meu até hoje, é um cara que está comigo, que, sabe, eu poderia citar vários alunos meus, assim, tem muitos alunos importantes, assim, muitos alunos importantes que eu teria um pouco de coisa de estar cometendo alguma injustiça, mas é um cara que está militando no jiu-jitsu também, que está dando aula em Bragança, na Academia Essence, e é o Rafael Vilela. Eu acho que não posso deixar de citar. Sim. O Rafael deve vir aqui em novembro para eu graduar ele no 3º grau, então... Caramba! Meu abraço vai para o Rafael também, porque o Rafael, para mim, é um filho, é uma pessoa maravilhosa, que tá sempre me incentivando, me botando para cima, qualquer situação, em tudo mesmo. Casca grossa também, fera de jiu-jitsu. Então, um abração pro Rafa, porque a gente se fala todo dia, sempre. O método, vamos lá, mestre, o método Elvésio Pena de treinamento, como é que é? O seu método para você se treinar e o método de você treinar os seus alunos. Assim, é lógico que é muito do que eu aprendi com o mestre, né? Com Sim. o mestre Della Riva. Mestre Della Riva. Eu acho que meu aquecimento é muito parecido, assim, com alguns elementos meus que eu uso, que eu chamo... A gente ganha o DNA dele, no né? No início chamei de agility, né? Agility. Eu uso alguns movimentos vindos do judô, alguns rolamentos para trás, para frente e tal. Então eu tenho muito disso, dessa movimentação meio que específica. Em geral, esse é meu aquecimento. Assim, algumas coisas minhas que são diferentes é que eu acabo sempre transitando por posições em pé e no chão e também por trabalho passagem, guarda, às vezes Você trabalha em pé também? numa mesma aula, às vezes eu dou alguma coisa de passagem de guarda, alguma coisa de raspagem, alguma coisa de finalização. Eu gosto muito do jiu-jitsu progressivo também, de você fazer fazer um movimento e dar sequência com outro movimento que poderia acontecer na luta. Interessante. Trabalhar as transições também. Então, acho que seria basicamente isso, mas nada especial que outros professores não façam também. Mas você tem um método, Elvésio, de treinamento, que é o mindset, né? Você prepara os seus alunos mentalmente. Sim, uma coisa que eu costumo falar com aqueles que são competidores, que eu gosto e que eu aprendi num livro, assim...
no Cabeça de Campeão. São vários livros que eu poderia citar aqui, que eu gosto, às vezes, nem sempre livros específicos de jiu-jitsu, mas os livros do Dan Millman, O Atleta Interior, que eu considero meu livro de cabeceira. Eu estou até anotando aqui, que eu O adoro Atleta indicação de... Interior é fantástico, do Dan Millman, que era um atleta de ginástica acrobática dos Estados Unidos. Adoro. Tem Biografia? o Caminho do Guerreiro Pacífico, que é do Dan Millman também. São 4 livros do Dan Millman, né? Jornadas de Sócrates. E tem A Sabedoria do Guerreiro Pacífico também. Enfim. E uma das Você me coisas ditou Musashi. Eu fui a ler. Musashi também. Eu li um pouquinho do Musashi, né? Aquele também, pequenininho. sim. E agora estou com os 2 volumões lá. Sun Tzu. Isso, esse eu li também, você que me indicou. Então, aí o que acontece é que um dos livros, assim, tem uns trechos que falam, que eu costumo sempre falar para os meus alunos, que a gente tem sempre o mestre e o artista dentro da gente, né? Então, o mestre é o nosso consciente, é a nossa cabeça, é o que a gente tem e que pode nos trair ou pode nos ajudar muito, mas que pode nos trair até no meio de uma luta. Então, o mestre que a gente está colocando em sentido figurado aqui, né, nesse caso. Quando a gente vai ali para aquele curralzinho, para aquele corner, para aquele momento ali que é a área de aquecimento e tal, ali vem tudo. Ali vem tudo. Ali vem as nossas estratégias, vem o que a gente pode estar pensando, vem os nossos problemas de casa, os nossos problemas no trabalho, os nossos problemas no estudo. Todas as coisas ali, elas podem vir habitar. E o mestre, ele tem que nos blindar. Tem que fazer com que... Mas isso a gente vai adquirindo com o tempo. Ele tem que fazer com que a gente pense exclusivamente no que a gente treinou. Na nossa... Não deixar influir o exterior. Até, às vezes, as conversas de outros atletas, não que não sejam nossos amigos, mas ali naquela hora a gente tem que estar muito com a gente mesmo. E nessa hora você tem que pensar em estratégia, mas aí isso é nessa hora. E não deixar que o exterior entre na gente. Entendi. E quando a gente sai dali, que a gente é chamado para a luta, é uma hora muito delicada. É um momento em que a gente respira, entendeu? E nessa hora o mestre tem que sair tem que sair. Ele não pode estar mais ali. Nessa hora tem que entrar o artista. E o artista, ele não pensa, ele não raciocina mais. O artista, ele deixa fluir. O artista, isso também no sentido figurado, tá? O artista é aquele que chega ali na hora da luta e deixa fluir tudo que ele treinou, mas sem pensar, porque as coisas vão ter que sair naturalmente. É como o Jochen Rindt, da Fórmula 1, falou uma vez, que ele e o carro era uma coisa só. Uma pessoa só. Não tinha mais. Quando ele estava... Não dissociava mais, entendeu? Então, ele não pensava mais, ele deixava fluir. Então, o lutador, eu também vejo como sendo isso. E eu já vi acontecer. Você no meio de uma luta, e eu acho que outros lutadores também vão poder ver, pode ter acontecido com ele já também, como já aconteceu comigo, como pode ter acontecido com outros. E você está, às vezes, até ganhando uma luta, ou você está no meio de uma luta e você duvida. E aí vem a dúvida. Caramba, eu tô ganhando, cara. Será que é isso mesmo? Essa luta não era para eu ganhar. Porra. Mas isso é o mestre. Como é que é? Isso é o mestre querendo o mestre voltar. Que entrou no lugar do artista naquela que quer entrar hora. de novo. Aí você tem que mandar ele embora. É o consciente. Caramba. Não, você tem que... E às vezes dá ruim, entendeu? E assim, isso acontece muito tipo bloqueio. Assim, tipo, aquele cara que chegava sempre na semifinal. Aí o cara... Tô no pódio, pô, consegui cumprir a minha parte. Aí o mestre Como volta. é que ele vai ser campeão se ele ficou satisfeito com aquilo? Não é nem que tenha ficado satisfeito tem que ficar depois, mas na hora não, na hora você tem que querer mais. Aí você passou da semi, pô, agora eu cheguei na final, caraca, eu sou finalista, tá bom, chega, tá bom. Não, acabou, só acaba ali quando você vai ser o primeiro lugar. Se você foi segundo, terceiro, primeiro, participou, só de botar a cara ali, parabéns. Mas antes, na hora em que a coisa está transcorrendo, você tem que ser o artista, você tem que continuar fluindo, porque se você perder, é porque parabéns, mérito do outro também, mas você deu tudo que você podia ali.
E foi o artista, não foi o mestre. O mestre preparou você. O mestre te preparou para tudo aquilo, para aquele momento. Mas quem fluiu ali foi o artista. Foi o artista. Então é isso que eu procuro passar, entendeu? Eu tenho sempre... Eu costumo ter essa conversinha, assim, às vezes. Gente, eu me lembro, gente, o primeiro dia, agora eu vou falar uma memória minha. No dia 17 de julho de 2017, eu fui a primeira vez no tatame do Mestre Della Riva, né? E eu fui recepcionada por essa pessoa maravilhosa que foi quem me deu as primeiras posições. O mestre estava viajando no dia, né? Nesse dia eu acabei isso. Você que estava cuidando da turma. E eu me lembro dele, eu era um beija-flor no meio do tatame, né? De kimono rosa e tal. E o mestre Elvésio, eu me lembro que ele me deu uma movimentação na parede. Sim, né? Mas o mestre também faz isso. Exatamente. E você depois me mostrou um outro movimento e você falou assim, Ana, você consegue. Você consegue. Eu me lembro de você falando, você consegue. Eu falei, gente, assim, para a pessoa que está entrando, principalmente uma mulher que entra para fazer uma arte marcial que nunca fez na vida, né? Nunca tinha feito luta, aquela palavra você consegue, né? Reverbera até hoje em dia em mim. Então, quando eu estou num treino pesado, às vezes estou num armlock encaixado ou num triângulo, às vezes eu escuto o Elvésio falando, você consegue. Você consegue. É isso aí, mestrão. Vamos lá, eu chamo... Posso pegar esse link? Pega. Falar da minha aluna também? Por favor. Da minha amada aluna Andréia. Por favor. A faixa preta maravilhosa. Isso. Andréia, eu conheci ela porque ela é minha dentista, né, antes, mas ela é mestre de yoga também, é fera de yoga. Ela sempre leva esses elementos também pro tatame. E ela é maravilhosa, ela tá comigo sempre, tá me ajudando quando eu preciso. Se eu viajar, se precisar que a Andréia dê aula para mim, ela vai dar. Ontem mesmo a gente estava junto. Poxa, ela às vezes vem do consultório ou de ter dado aula até tarde, mesmo mais cansada. Ela vai lá para estar comigo, pra gente, sabe? É uma troca de carinho muito grande, assim. Uma tremenda professora. Beijo, Andréia. Super importante para mim. Já fiz 2 aulas com ela. Poxa, maravilhosa. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Aí eu tinha que falar também. E, cara, se eu for ficar falando assim dos meus alunos todos, me desculpem, meus alunos. Pri, linda. Pri, linda. Também. Como é que ela tá? Muito Pri tempo. Tá ótima. Tá Pri ótima. Tá treinando. Ela treina capoeira também bastante. Tá treinando capoeira? É impressionante como a capoeira... A esposa dela sim, é mestra de faixa... Mestre de capoeira. Não, ela é contramestre de capoeira do mestre Tony Vargas. Isso. Que os filhos são maravilhosos. Eu conheci também. na pandemia. Os filhos do mestre são maravilhosos. Sabe, o Thiago, o Gabriel, o Ruba, são, sabe, e a Tatá, tá, que é a esposa da Pri. Que a Tatá, você sabe que ela foi E colega do Bruno, tatás, do meu né? filho? Do meu filho, do meu Bruno foi colega de escola. A Tatá. A Tatá, Tem 2 Tatás. A esposa da Pri. Sim, mas tem a Thaís, minha Tatá, que é minha aluna especial, linda também, que treina comigo. Ela é especial? A Thaís, a Tatá? Não, especial que eu digo, ela tem alguma... Sim, a Tatá é linda. A Tatá é uma superação constante, é minha faixa marrom. Sim, a faixa marrom. E que em breve vai ser faixa preta. É verdade. Thaís Lousada. Você sabe que começou no projeto Guarda Aberta. Sim. Diga-se para honrar, do professor Marcelo Mendes Barros. Que legal. Que está em Ericeira, Portugal. Sim. E que ele indicou. E a Tatá veio Tatá fazer comigo. Linda, gente. Tatá que treina linda. comigo até hoje. Ela poxa, quem treinar com a Tatá vai saber. Como ela é, a passagem de guarda dela, a pressão do ombro dela, quando ela se posiciona ali. O que ela faz é fantástico. A tipia dela é o quê, professora? Ela teve paralisia cerebral, né? Isso. O meu menino mais novo, o namorado né? dela você conhece, né? O Conheço. Leonardo Fernandes. Não sei. Que é faixa preta da Jeff Team. Fera demais. Eu conheço. Fera demais. Eu conheço ela, que eu já tive algumas aulas que ela estava presente. Foi uma... Impressionante. Isso que você falou realmente é uma realidade. O que o jiu-jitsu faz, né? Ela é uma sensibilidade fantástica. A Tatá é a melhor resenha do mundo, é a Tatá. E sempre feliz, né? Sempre. A resenha com ela. Hoje em dia ela tem vindo, mas às vezes ela fica cansada, porque ela trabalha o dia inteiro. Ela trabalha na British School. E ela trabalha bastante. Que bacana. E vamos lá.
E para o futuro, o que que falta? O Vécio já foi e é professor de judô, foi triatleta, pai, se formou em educação física, teve academia, se casou, tem uma legião de fãs, de amigos, competidor brabo. O que que falta para o Vécio Pena fazer nessa vida? O futuro? Dedicar à academia Projeção, que é a projeção de judô, mas também Fala é um pouco sobre sua academia, porque é o por jiu-jitsu favor. Carson Gracie, Sim. que foi uma oportunidade grande que o professor João de Deus me deu e que eu agradeço Beijo, João. a ele, o João, e ao Tadeu também, que é o braço direito dele na academia. Obrigado, Tadeu Schmidt. Que por acaso Tadeu Schmidt também. Tadeu é fantástico. Então, o João de Deus, obrigado. E o João de Deus é um casca grossíssima do judô, fera de seleção brasileira de judô, faixa preta do Carson da antiga, também da... Ele, sim, é old school, Eu conheço o João. Old school mesmo, muito bom. É. Então, é isso. Minha dedicação lá na Academia Projeção, que onde está o judô Carson Gracie, o judô. Que judô? Judô, eu amo judô. É porque a academia de judô, porque é carro-chefe lá, né? Academia de Jiu-Jitsu, Carson Gracie Projeção. Minha dedicação lá aos meus alunos. Tatame meninos. tá novo agora, né, professor? Vai trocar a lona agora nessa sexta e sábado. Caramba. Vai trocar a lona, vai ficar linda a lona do... Fica ali na tatame, saída do metrô, né? Fica bem próximo ao metrô Siqueira Campos, na rua Siqueira Campos 228. Quem quiser, procura a gente lá. Quais são tem os judô, dias que tem você judô tá lá? infantil, tem jiu-jitsu. Eu tô de segunda a sexta, quiçá, às vezes... Sábado quase sempre, quando tem competição que eu não tô. E domingo também, às vezes, a gente dá um treininho. Caramba, me chama, hein? Domingo eu quero tá ir. Ótimo, vou chamar assim. Domingo, de vez em quando, me dá uma... Porque eu tô numa fase que eu tô trabalhando muito, né? Então tem... Às vezes não tem tempo para treinar Gente, tanto. durante a semana, às vezes eu dei 2 treinos só, 3. E você já sabe como eu sou fominha, sim, né? sim. Aí eu chego final de semana que a gente tem um pouquinho mais de tempo, cadê? Como é que faz para treinar, né? Sim. Então é isso. Então, Não, quer dizer, quais são os treinos meus alunos, a possibilidade e do futuro? competir de vez em quando, meus alunos também, os que estão competindo agora. Você vai ter... A Pri, o William. O William foi o Rafael Bernardo quem me indicou, né? Que tá lá em Abu Dhabi, que é o professor dele, que é como se fosse pai dele. Sim. E o William eu boto muito, assim, competindo. O Ryan, que estreou, meus alunos lá, o Vitor, o Da Hora... toda a galera que tá lá, cara, vai ficar chato, porque eu teria que citar todos, mas são meninos que estão me ajudando, assim. São muitos alunos legais lá, o Alexandre Torres, são vários, assim, que me... Então tocar a tua academia, né? Tocar o espaço lá, fazer crescer, né? Uma ajudar. Equipe de competição para fortalecer a equipe Carson Gracie. A competição precisa de estrutura, né? Mas a gente tenta fazer dentro do possível da gente lá, da estrutura, da galera dos que foram meus alunos, que eu vejo também, que eu acompanho, que eu gosto muito de ver, que estão dando aula no projeto, lá no Energia Olímpica, dando continuidade, que é o projeto social que eu estava lá desde o início também, que é fantástico o trabalho que se faz lá na Ladeira dos Tabajaras, no Morro dos Cabritos também. Você fez muito tempo, né, professor? O projeto social, né? Sim. É algo que você tem vontade de voltar a... Sim. O Iago, meu aluno, que está também num espaço lá, agora num outro projeto, lá na quadra da Vila Rica, ele me chamou para ir lá, eu vou lá, eu prometi para ele que assim que eu voltar da viagem agora, do Mundial de Master, que eu vou lutar, eu vou lá visitar, vou lá... E vai lá com o pensamento que vai ganhar, porque você já me falou isso. O pensamento é sempre esse, né? É esse, já está preparando a cabeça para voltar com a medalha. Procurando estar o melhor possível para poder chegar lá e poder fazer uma boa figura. É isso. Última pergunta. O que o Vécio Pena espera do futuro do jiu-jitsu? O que você espera? O que você pode falar para essa nova geração que agora está começando a treinar jiu-jitsu? Eu acho que quem está agora não imagina tanto quanto foi antes. Eu acho que quem está agora tem que valorizar os precursores, aqueles que vieram lá do passado. A gente está aqui old school, como não lembrar dos grandes nomes do jiu-jitsu, né? São muitos, então também seria bem complicado. Mas o grande mestre Carson Gracie, o grande mestre Hélio Gracie, Robson Gracie, enfim, a família, né? E o mestre Fada também, por que não falar? Outra linhagem que
que também tem uma importância muito grande no Sim. jiu-jitsu numa determinada fase e até hoje, enfim. Eu acho que tem que se valorizar. E tem que se Essa nova geração tem que conhecer a história, é isso? conhecer a história, isso. E eu acho que é importantíssimo aqui o Old School Jiu-Jitsu Series, porque que conta essa história que está aí levando essa visibilidade, né? Até que chegue, quanto mais chegar aos meninos que estão aí começando e aqueles que estão na idade adulta já, mas que Sim. talvez não tenham estado nesse momento, assim, daqueles idos anos, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E é isso que eu espero do jiu-jitsu, é cada vez mais. E assim, e honrar tudo que foi feito lá atrás, né? Honrar isso e valorizar como hoje em dia o jiu-jitsu cresceu e saber que isso não tem limite, que pode crescer muito mais ainda, que pode ser muito bom, que hoje em dia emprega diversas pessoas. Quantas e quantas pessoas não vivem Aqui. do jiu-jitsu? Até na mídia, né? Em tudo. Nos bastidores, nos bastidores, em tudo. Verdade. Quanta coisa agrega o jiu-jitsu, né, como arte. E a história é linda, é maravilhosa, é uma arte fantástica. É o xadrez de corpo, né, que, sabe? Que o tabuleiro é o corpo do outro. Eu ouvi dizer que, assim, dizem que é o mestre Léo Spekterov, né, que criou essa expressão. Qual é? O jiu-jitsu é um xadrez de corpo para pessoas inteligentes. Assim, tem uma coisa assim, eu acho que foi o Spekterov e o Filipão, o grande Filipão, que foi beijo, quem me querido. recebeu a primeira vez na academia. Não poderia deixar Felipão, de citar o Filipão. Felipão foi você na minha vida. Filipão, para mim, foi o cara que me recebeu. Ela estava viajando, o Filipão que me Então, recebeu. olha que interessante, Filipão é um nós cara dois. fantástico, Então, assim, eu acho que, não sei se foi em conjunto o Filipão e o Spekterov, eu sei que tá me falhando aqui. Ou se foi só o Spekterov, ou se foi só o Filipão. Me desculpe, galera, mas a frase é fantástica e eu tenho essa ideia. É um xadrez de corpo para pessoas inteligentes. É uma coisa assim. Se me falhou exatamente como é a frase, é por aí. Então é isso, né? Então Elvésio Penna espera que a nossa nova geração conheça a história e que meta bronca, né? Que meta bronca e que faça crescer cada vez mais e que perpetue o jiu-jitsu para sempre. A gente fica... Até falar do jiu-jitsu assim, a minha paixão maior hoje em dia. Eu respiro jiu-jitsu, gosto do lifestyle do jiu-jitsu. É uma filosofia de vida, né? Gosto da tribo, enfim, eu gosto de tudo. Eu gosto de estar nas competições. Só de estar lá, eu não vejo nem o tempo passar. Tem o último reza-lenda. Tem o último reza-lenda aqui. Me falaram que no reza-lenda, no Europeu de 2017, você estava com, já que você já falou do Bruno, né? Vou falar de novo do Val. Você estava com ele no Europeu e você era uma celebridade. Você é muito conhecido no nosso meio, Elvésio. Não é à toa que você está sentado nessa cadeira, nesse primeiro Old School especial, né? Independente de academias, né? É só a pessoa mesmo, né? Então, nós trouxemos o Elvésio devido a como você é querido e respeitado dentro do nosso esporte. Como é que é isso? Te paravam no meio da rua? Eu acho que... O Val me falou isso. Mas, Aninha, não era dentro do ginásio, não. Na rua. Eu acho na rua. O povo aconteceu parava e cumprimentava a luta com ele. o Xande no Tijuca, que foi um marco para mim, né? Que foi bastante assim... que as pessoas passaram a me conhecer dentro do jiu-jitsu, que antes era só o judô. E é fantástico como a galera do jiu-jitsu te abraça, né? E lá no Europeu, foi depois da luta com Cavaca, que foi uma luta... Foi fantástica. Eu não tive o prazer ainda de conhecer o Cavaca, mas eu acho que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Foi uma luta duríssima, com nuances, e assim, foi uma luta que foi até o final, e que o ginásio levantou, aplaudiu de pé e que me abraçou. E depois eu tirei várias fotos. Eu comecei a me sentir, eu nunca me senti assim, parecia celebridade dando autógrafo, assim. E aí, depois disso, sempre que eu vou ao Europeu, muita gente me reconhece lá ainda. Muita gente que estava lá nesses anos de Europeu, não só nessas lutas, como em várias outras. Sim. A luta com o Nelton Pontes, e em vários outros anos, assim. Que eu acredito que eu lutei, eu acho que eu estava bem fisicamente até 2014, talvez. Que foi quando eu ganhei o BJJ Pro. Sim. O primeiro BJJ Pro que eu lutei de Master 3, eu era Master 5, consegui ganhar o peso absoluto que tinha premiação.
Eu acho que até ali eu estava bem fisicamente. Eu acho que depois dali, eu estou tentando resgatar isso. Eu acho que fisicamente eu não fiquei mais tão bem. Mas como eu estava muito bem nesse ano aí, em 2009, 2010, 2011, que foram 3 anos de pódio no Europeu Adulto, que foi que eu comecei a ficar conhecido ali na Europa. E aí o pela povo galera. parava ele na Me rua dava pra... muito, muito apoio, assim. Tipo, de me ver lutando de adulto com 48, 49, 50, 51, 52, 53. Caramba. Elvésio, foi um grande prazer, meu querido. Chega a mão Obrigado, aqui. menina. Foi um grande prazer ter você aqui na nossa mesa, nesse nosso primeiro dia. Felicidade minha estar aqui. Puxa, Muito grande. assim, uma honra muito grande, porque realmente... Falar do jiu-jitsu Falar pra do mim jiu-jitsu, né? é uma cachaça, né, Elvésio? É uma falar cachaça. sabe, da história é muito bacana. E que a história fique eternizada, né? E você, como professor e o grande amigo que é de uma multidão, né? Que fique perpetuado aí na memória da nossa comunidade da luta. Muito obrigada pela sua presença, Elvésio. Obrigado, Ana. Obrigado. Gente, então agora terminamos nosso Old School Jiu-Jitsu especial, nosso primeiro de alguns, antes de começar a segunda temporada do Old School Jiu-Jitsu, com uma nova equipe que nós estamos preparando aí. Quero agradecer muito a presença de vocês e eu espero que vocês gostem. Semana que vem teremos mais um convidado, tá? Muito obrigada pela presença, uma boa noite.